Fundamento bíblico da pena de morte. Após o dilúvio, Deus estabelece um novo pacto com Noé e sua descendência. É nesse contexto que surge a primeira menção clara da pena capital como mandamento divino. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis 9:6. Este versículo destaca 2 pontos principais. A vida humana tem dignidade inegociável, pois o homem é criado à imagem de Deus. Tirar essa vida injustamente exige retribuição equivalente, a vida do transgressor. A lei de Talião, justiça equitativa, a chamada lei de Talião, do latim lex talionis, aparece em Êxodo 21, 23, 25. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esta lei não era uma licença para vingança pessoal, mas uma limitação legal. A punição não podia ultrapassar o dano causado. Seu objetivo era manter o equilíbrio entre o crime e a pena, evitando tanto a impunidade quanto o excesso. A pena capital. Como freio à violência, você está certo ao apontar que um dos motivos para Deus instituir a pena capital era frear a crescente violência. Antes do dilúvio, a terra estava corrompida e cheia de violência. Gênesis 6:11. E essa corrupção levou ao juízo global. Após o dilúvio, Deus estabelece limites claros. Ao instituir a pena de morte para o homicídio, Ele valoriza a vida ao máximo, desencoraja assassinatos, pois quem mata, morre. Estabelece uma justiça objetiva, ao invés de vinganças desproporcionais. Aplicação moderna e questões. Éticas nos tempos modernos, o uso da pena de morte continua sendo um tema controverso. Embora em alguns países com pena capital os índices de crimes violentos sejam mais baixos, a relação entre pena de morte e redução da criminalidade é debatida entre criminologistas. Além disso, surgem questões morais sobre erro judicial, imparcialidade do sistema e a possibilidade de reabilitação do criminoso. Do ponto de vista bíblico, no entanto, a pena de morte tinha função pedagógica, moral e social, não apenas punitiva. Jesus e a reinterpretação da lei de Talião. Jesus, no Sermão do Monte, menciona diretamente a lei de Talião. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5, 38, 39. Isso quer dizer que Jesus aboliu a justiça? Não. Jesus não anulou a justiça de Deus, nem revogou a autoridade do Estado de punir o malfeitor. O que ele faz é distinguir entre justiça pública, do Estado, e vingança pessoal, do indivíduo. A lei de Talião foi dada para autoridades judiciais, e não para ser aplicada por iniciativa pessoal. Jesus está ensinando seus discípulos a renunciar à vingança individual e a vencer o mal com o bem, como reflexo da graça e do amor de Deus. O papel do Estado. Segundo o Novo Testamento, apóstolo Paulo reafirma que a autoridade civil tem a responsabilidade de aplicar a justiça, inclusive a pena de morte se necessário. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela, a autoridade, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Romanos 13:4. Aqui, trazer a espada é uma referência clara ao poder de aplicar a pena capital. Paulo reconhece que o Estado, como ministro de Deus, tem autoridade legítima para punir os criminosos de forma justa e proporcional. A justiça no reino de Deus, graça, misericórdia e verdade. No entanto, o Novo Testamento também introduz uma dimensão mais profunda,
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Remi 3:23. O pecador pode ser regenerado, restaurado e perdoado. Jesus perdoa a mulher adúltera, João 8, mas também diz: vai e não peques mais. O foco do reino de Deus passa da retribuição para a redenção. Mas isso não anula a justiça, apenas a eleva a um plano superior, onde a misericórdia triunfa sobre o juízo, Tiago 2:13, quando há arrependimento genuíno. Pena de morte, justiça e graça em equilíbrio. No Antigo Testamento, a pena de morte era uma ordem divina, legítima e justa, especialmente contra o homicídio. A lei de Talião assegurava equidade e limites claros para a punição. Jesus, no Novo Testamento, convida os indivíduos à renúncia da vingança, promovendo o perdão sem negar o papel da autoridade civil. A graça de Deus oferece perdão, mas não esvazia a justiça. Portanto, a pena de morte, sob autoridade justa, pode ser vista como expressão da santidade de Deus e da dignidade da vida. Mas no reino de Deus, a maior vitória é quando o assassino se arrepende e é transformado. A pena de morte na história da igreja cristã, igreja primitiva, 1º a 3º século. Nos primeiros séculos, os cristãos viviam sob o Império Romano e não tinham poder político. Em geral, eram contrários à violência e à vingança, influenciados pelos ensinos de Jesus. Muitos cristãos se recusavam a servir como soldados ou juízes que aplicassem a pena de morte. Mas não havia condenação absoluta da pena capital como injusta em si. Apenas uma ênfase na graça e no perdão. Igreja após Constantino, século IV em diante. Com a cristianização do Império, a Igreja passou a aceitar que o Estado, como ministro de Deus, poderia aplicar a pena de morte de forma legítima. Santo Agostinho, por exemplo, defendia que a punição do mal era necessária, mas sempre deveria ser temperada com misericórdia e visando a correção. A pena capital era vista como instrumento de justiça divina, especialmente em crimes graves. Idade Média. A pena de morte foi amplamente usada, inclusive pela própria Igreja em alguns contextos, como em casos de heresia, Inquisição. Houve abuso, sem dúvida. Muitas penas foram aplicadas injustamente, sem o Espírito de Cristo. Ainda assim, a doutrina básica continuava. O Estado tem o direito de aplicar a pena capital, mas com prudência e justiça. Reforma protestante. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino mantiveram o entendimento de que o Estado tem o direito de punir com a morte em casos extremos. Calvino, em Genebra, aplicava leis severas com base na moral bíblica. Há pena de morte nos sistemas legais modernos influenciados pelo cristianismo. Muitos países de tradição cristã mantiveram a pena de morte por séculos, como os Escocélios, Inglaterra, França. No entanto, com o tempo, especialmente no século XX, houve um movimento crescente de abolição, impulsionado por ideias de dignidade humana universal, arrependimento e regeneração, possibilidade de erro judicial. A maioria dos países europeus aboliu a pena de morte, mesmo em casos de homicídio. Outros países, como Caruleua, alguns da África e Ásia, ainda mantêm, com argumentos semelhantes aos que você mencionou, dissuasão e justiça retributiva. A posição atual da Igreja Católica e Protestante, Igreja Católica, durante séculos aceitava a pena de morte como moralmente legítima. Recentemente, com o Papa Francisco, a posição oficial foi atualizada para dizer que a pena de morte é inadmissível em quase todas as circunstâncias, pois há meios não letais de proteger a sociedade. Toda vida tem valor e potencial de arrependimento. Igrejas protestantes, diversas opiniões. Algumas denominações são contra a pena de morte em qualquer caso.
Outras defendem sua aplicação justa e responsável, especialmente com base em Gênesis 9, 6 e Romanos 13. Justiça e misericórdia. No cristianismo, Deus estabeleceu a pena de morte como forma de preservar a justiça e conter a violência. Jesus mostrou que a graça é superior à lei, mas não contradiz a justiça. O cristão deve defender a vida, a justiça proporcional e a dignidade do próximo, mesmo do criminoso. O papel da punição deve sempre vir acompanhado de oportunidade, de arrependimento e regeneração. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.